Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui reunidos em família, pela sua misericordiosa graça, por cada um aqui presente, pelos meus pais, pelo meu irmão, pela Tam, pelo Davi, pelo Kaique, pela Amanda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso. Nesse dia nós não comemoramos só o Natal, o Pai, ou como sendo um feriado, mas nós sabemos a importância dele para as nossas vidas. Por isso, Senhor, fala em cada coração. Nos lembre, Senhor, do real motivo desse dia especial, que nós possamos lembrar todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, o Natal, na realidade, né, devido à tradição do Natal, ele, para muitas pessoas, ele tem perdido o sentido, né, no decorrer do tempo. Quando a gente vê na história, né, o Natal ele se tornou para muitas pessoas só mais um feriado, onde as pessoas se reúnem para comemorar ali em família, fazer uma ceia. Isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário. É uma parte gostosa de estar reunidos, celebrando o Natal, né? Mas ele não tem esse propósito, né, de só reunir a família. Ele tem um propósito muito mais profundo e mais excelente, né? E a Bíblia ela fala muito sobre isso. O Natal, ele na cultura, né, desde o século III depois de Cristo, ele foi, né, trazido para a cultura cristã quando Constantino assumiu ali o poder do Império de Roma junto com a Igreja do século I ali, do terceiro século. E obviamente a gente sabe, muitas pessoas sabem que essa é uma data que vem do paganismo, de outras religiões. E obviamente não tem problema nenhum a gente trazer, por quê? Porque independente de ter sido uma festa criada, a Bíblia ela não fala sobre, né, a importância de comemorar o nascimento especificamente como uma comemoração daquele dia, o aniversário, mas é importante também, né, eu acho que ter trazido o Natal na realidade para uma data específica, como se fosse um aniversário, a data de nascimento do menino Jesus, eu acho importante, né, ter trazido, porque faz a gente refletir sobre muitas coisas. E quando a gente deixa de refletir, deixa de pensar, às vezes o sentido e a intenção daquilo acaba se perdendo, né? E tem mesmo com esse aniversário anual, né, ou a comemoração anual do nascimento de Jesus, tem se perdido ao longo do tempo o sentido para muitas pessoas e às vezes a gente nem recorda do que realmente é o Natal. E obviamente o Natal ele não se resume a um dia único, né? O Natal, ele na realidade ele é um dos propósitos, porque a Bíblia ela fala de algumas coisas importantes, né, como o nascimento, mas ele também fala outras coisas que se não tivesse acontecido, o nascimento de Jesus não teria sido, de certa forma, como que eu posso dizer, não teria sido... teria sido em vão, na realidade, se não tivesse acontecido as outras coisas que eu vou, né, trazer aqui também, né? E obviamente a gente sabe, né, todos nós aqui acreditamos que existe um Deus, a gente sabe que Jesus veio ao mundo e por mais que talvez a gente não o declare como Senhor, ou talvez algumas pessoas sim, a gente sabe a importância até mesmo na nossa cultura mesmo, né? Nós sabemos que o cristianismo ele entrou dentro de todos os países, principalmente na Europa, aqui na nossa região, como sendo uma cultura onde tudo gira em torno, né? O calendário gira em torno, né, do calendário judaico-cristão e tantas outras coisas. E nós sabemos, né, devido a isso, que Jesus não foi um menino qualquer. Ele não foi simplesmente o nascimento de uma criança, caso contrário, não teria importância nenhuma o nascimento dele. Muito pelo contrário, né, teve um propósito e teve um porquê, né, de Jesus ter nascido. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo esse sentido do porquê Jesus nasceu, né? E é importante a gente relembrar. Jesus ele teve que nascer como filho de Deus, como menino, por um propósito. E a Bíblia ela fala muito claro sobre isso, né? O propósito de Jesus ter nascido, o principal propósito foi a salvação. Jesus mesmo, com as suas próprias palavras, em Mateus 18, no versículo 11, ele fala assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido.
Em outros textos também, como Lucas, no capítulo 1, quando... deixa eu ver, capítulo 1, versículo 47. Quando Maria, ela ali, depois que o anjo Gabriel chega para ela e anuncia que ela geraria um filho, né? Que o Espírito Santo geraria no ventre dela uma criança e que esse menino seria o Salvador do mundo, ela mesma declara, Maria, mãe de Jesus, que no versículo 46 e 47, ela diz: Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. De fato, Jesus, e tem várias outras passagens onde a Bíblia declara que Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. O principal propósito dele ter vindo ao mundo foi salvar a humanidade, né? E se pressupõe que existe um propósito, uma salvação, obviamente existe um motivo pelo qual aquela salvação é oferecida, né? E se Jesus veio salvar, alguma coisa tinha se perdido. Ele mesmo disse, eu vim salvar aqueles que tinham se perdido. E para a gente entender isso, a gente precisa entender qual foi o motivo que fez né, com que Jesus viesse nascer para salvar a humanidade. Em Gênesis, no capítulo 3, quando logo depois da criação do mundo, acho que todos nós conhecem ali o princípio onde Deus cria o homem e a mulher, coloca no jardim, cria o homem com perfeição e coloca ali, né, e ele proíbe que o homem come de uma fruta, né, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? No capítulo 3, a gente vê que o homem ali, no caso a mulher, primeiramente Eva, ela é seduzida pela serpente, um animal astuto, que a Bíblia diz, né? E ela vai e come o fruto que Deus tinha proibido. E nesse exato momento, o pecado entra no mundo através do erro de uma pessoa, ou seja, eles cometem o primeiro pecado ali, e por causa disso nós herdamos deles algumas consequências desse pecado. Muito pelo contrário, alguns pensam que a gente herda o pecado deles. Na realidade não, nós herdamos as consequências, a morte, o trabalhar arduamente, as grávidas que irão, né, que sofrem no parto e tantas ou algumas outras coisas, né? Mas desde o princípio Deus ele faz uma promessa para o homem, para o primeiro casal, que de uma mulher nasceria um filho e que ele pisaria na cabeça da serpente que representaria o mal, que representa Satanás, o diabo, né? E nessa promessa, Deus vem no Antigo Testamento declarando essa promessa não só através do primeiro casal, né, para esse casal, mas depois ele vem para as outras pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, e fala que deles procederia uma descendência, né, que dessa descendência todas as famílias do mundo seriam benditas, né, que obviamente é a parte ali, né, da vinda de Jesus, que seria a salvação. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 26, Paulo, o apóstolo de Cristo, ele diz que todos os homens pecaram. Como eu disse, o homem ele não herda o pecado de Adão, mas todos nós, quando a gente nasce, começa a crescer, algum dia da nossa vida a gente cometeu um erro, cometeu um pecado que nos afastou de Deus também. E quando o pecado, a gente comete o pecado, esse pecado nos faz separação de Deus. Assim como no primeiro casal, quando eles pecaram e comeram desse fruto, a Bíblia fala que Deus veio procurá-los na virada do dia, como era de costume, e eles estavam escondidos porque eles tinham se enxergados nu, né? Eles já estavam conhecendo o bem e o mal, porque eles tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinham desobedecido a Deus. E com essa desobediência, criou entre o homem e Deus uma separação, um afastamento. E Paulo também fala sobre isso, que o pecado nos faz separação entre Deus, né? Existe uma barreira entre nós e Deus por causa do pecado. Então, o problema da humanidade foi, o homem pecou. Todos nós aqui um dia cometemos algum pecado, às vezes cometemos algum erro da nossa vida, que nos continua fazendo separação entre Deus. O pecado ele faz separação entre Deus porque Deus é santo e ele não habita no meio do pecado. E por isso alguém tinha que pagar esse erro, né? Na realidade, comprar, de certa forma, o erro cometido das pessoas. Porque nós, por si mesmos, não conseguiríamos alcançar misericórdia diante de Deus, porque nós pecamos. No Antigo Testamento há uma ilustração para representar o que Jesus Cristo iria fazer. Aqueles que cometiam pecado era necessário que eles sacrificassem um animal puro, normalmente era uma ovelha ou um cabrito, né?
como propiciação pelos pecados, o derramamento de um sangue de um animal puro, assim como Deus fez pro primeiro casal. Eles mataram um animal derramando sangue. E aí que entra uma outra questão, né? Eu disse que a vida de Jesus ela não se resume simplesmente no nascimento. Ela se resume, eu acredito que em 4 formas principais. O Natal ele só tem sentido se essas 4 formas tivessem sido, e foi, obviamente, concluídas. Nascimento, vida, morte e ressurreição. Porque se Jesus tivesse nascido, mas não tivesse cumprido os outros 3, o nascimento teria sido em vão. Se ele tivesse nascido e vivido, mas não tivesse morrido pelos nossos pecados, também teria sido em vão. E se ele não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé seria em vão também. Ou aquilo que ele veio fazer seria em vão, como Paulo fala. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Ou aquilo que Jesus veio fazer foi em vão. Então, Jesus vem fazer isso para a humanidade para oferecer perdão, né? Como eu disse, ele veio como salvador da humanidade porque o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, houve uma separação. E para isso precisaria haver uma renovação ou uma reconciliação com Deus, né? Paulo fala sobre isso, que Deus, Pai, ofereceu seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar reconciliação com Deus, né? E aí entra uma outra questão. Jesus, ele nasceu, só que aí, simplesmente, como eu disse, não se resume só ao nascimento. Ele teve que viver uma vida exemplar. Por quê? Porque se nós chegamos a Deus um dia, ou se nós se achegarmos a Deus um dia, nós precisamos viver como ele viveu. E ele veio mostrar o exemplo de vida para o homem. Por quê? Porque o primeiro homem, Adão, e Paulo fala sobre isso em Romanos, que o primeiro homem errou e não conseguiu cumprir aquilo que Deus tinha ordenado. Não conseguiu seguir o rumo que Deus tinha orientado que ele seguisse, obedecendo ele. E como Adão errou, precisaria que um outro homem tivesse essa vida ou esse trilhar que Adão deveria ter trilhado para que a humanidade não tivesse, né, entrado em decadência por causa do pecado. E aí, em João, no capítulo 13, no versículo 15, Jesus mesmo, ele fala, quando ele acaba de oferecer ali para os seus discípulos o exemplo e lava os pés dos discípulos, ele fala no capítulo 13, versículo 15 do Evangelho de João: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, Jesus ele não só veio também oferecer a salvação, mas ele veio também nos oferecer um modelo de vida a ser seguido. A forma como Jesus viveu nesse mundo é a forma que ele deseja que nós vivamos também. E por que isso? Porque assim, se a gente um dia se achega a Deus, nós precisamos viver igual a Deus. Igual a Jesus, no caso, como homem, né? Em Filipenses também, Paulo fala sobre isso, eu quero ler esse aqui, porque ele fala algo muito interessante sobre a vida de Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 a 9, Paulo fala o seguinte: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo... Calma aí, perdão. Deixa eu ver se é isso. 5, perdão. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quando Jesus ele decide no nascimento tomar a forma de homem, a gente tem que lembrar que Jesus, antes de tomar a forma de homem, ele fazia parte da Trindade, né? Que no caso seria o Deus mesmo. Ele habitava desde o início. O Evangelho de João, o apóstolo João, né, servo de Cristo, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, representando o Verbo ali, Jesus, a palavra. E tudo o que foi feito por meio dele. Então Jesus ele já vivia desde a eternidade, antes mesmo de tudo existir. Ele já era Deus. Mas ele, quando o homem decidiu, né, desobedecê-lo, e desobedeceu e pecou, e assim como nós também cometemos algum pecado
ou às vezes estamos cometendo algum pecado ainda, né, nós precisaríamos de alguém para nos salvar. E essa salvação era somente por meio de alguém que vivesse uma vida irrepreensível. E quando Jesus ele decide tomar essa forma de homem, no caso de servo, que seria nós, a forma humana, ele se humilhou de uma forma total, porque ele esvaziou do seu poder, da sua divindade, para se fazer homem. O nascimento de Jesus ele nos ensina também uma coisa muito importante, que a humildade ela é de uma forma que a gente tem que exercer de uma forma muito clara na nossa vida. Por quê? O próprio Deus, ele não teve por usurpação ser Deus, mas antes se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, né? E um dos princípios do cristianismo é viver como Cristo e ser humilde como Cristo. E ele ensina muito sobre isso, né? Então, como eu falei, houve o nascimento, houve a vida de Jesus, um exemplo a ser seguido, mas também houve, né, alguns mandamentos que ele deixou claro. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 11 e versículo 28 também, Jesus diz o seguinte, 11, 28. Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus ele faz um convite, depois de ter ali assumido o ministério dele e ter demonstrado a sua vida humilde, né? Tanto no decorrer da sua infância, juventude, até ele alcançar a maturidade, ele viveu uma vida exemplar. E ele convida o homem para ir até ele, né? Aqueles que estão cansados, oprimidos. E isso envolve tantas coisas das nossas vidas. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos sofrimento, a maldade nos cercando e tantos problemas que nos, né, faz, de certa forma, não ter esperança. Ou talvez nós até pensamos que temos, mas na realidade nós não temos. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer com que essas coisas desapareçam, né, da nossa vida sem que haja alguém que intermedie isso. E Jesus é o intermediador. Aqueles que vão até Jesus são sobrecarregados, aqueles que são oprimidos, ele diz, vinde até a mim. E aí ele continua no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados sobre o pecado, nós estamos sobrecarregados sobre os problemas, mas quando nós vamos até Jesus e nos oferecemos a Ele e reconhecemos Ele como Salvador, é como se aquele fardo pesado a gente depositasse aos pés de Jesus e Ele nos dá um fardo menor que na realidade não tem peso nenhum, né? Muito pelo contrário, é uma vida, né, de amor, uma vida totalmente diferente do rumo que nós estava vivendo. Eu falo isso pela minha vida. Alguns aqui conheceram meu pai, minha mãe, meu irmão, sabe que a vida que a gente levava, né, que eu levava, de certa forma eu estava vivendo uma vida que a qualquer momento eu poderia perder a própria vida. E aí tudo aquilo que eu estava fazendo, com certeza não só não agradava a Deus, como também era prejudicial à minha própria pessoa, né? E isso é algo desagradável a Deus. Por quê? Se a gente vive uma vida para nós e tudo, quando a gente chega no final da nossa vida, o que que a gente tem? O que que a gente leva? A gente não leva absolutamente nada dessa vida, né? E a Bíblia ela fala sobre isso. E qual que é a importância de nós irmos até Jesus? Porque quando nós chegamos até Ele, nós temos uma esperança após essa vida. Nós sabemos muito bem, todos nós, quando nós nascemos, como consequência do pecado do primeiro homem, nós já herdamos a morte, né? Desde o ventre da nossa mãe. Nós nascemos e sabemos que um dia a gente vai morrer. A gente não sabe se a gente vai morrer quando criança, quando jovem, quando adulto, quando velho, mas a gente vai morrer um dia, né? E a vida, né, e essa vida aqui na Terra, tudo se resume a uma coisa chamada passageiro, transitório. Tudo que nós fazemos, construímos, se a gente construir casas ou riquezas, nada dessa vida a gente vai levar, tudo a gente vai deixar. Mas Jesus, ele traz para nós uma esperança além dessa vida, porque ele é eterno, né? O nascimento de Jesus, ele representa isso em sua essência, né? Dá salvação ao homem, porque Deus criou o homem no princípio para ser eterno, mas quando ele pecou, ele recebeu a morte. E precisávamos de uma esperança para outra vida, ou até mesmo nessa vida enquanto estamos aqui. E Jesus é essa esperança. Ele veio para nos oferecer essa oportunidade de vida, né? E aí, um outro ponto, obviamente, é o porquê Jesus morreu.
Porque até aí, como a gente estava falando, ele veio, né? Ele nasceu, ele viveu e deu exemplo, mas se ele não tivesse morrido para consumar tudo aquilo que ele veio fazer, de nada teria proveito. Porque nós continuaríamos sem esperança ou sem alguém para nos, né, orientar nessa vida. E aí em João, aqui mesmo, deixa eu ver. Só vou ler esse texto e a gente eu vou fazer uma breve reflexão sobre o término aqui para a gente poder encerrar. Não quero prolongar muito, mas em João, no capítulo 9, Jesus diz o seguinte. Cadê? Capítulo 9, versículo 23 e 25. Por isso é que seus pais disseram... João 9? Calma aí. João 19. João 19, no versículo 30, na realidade. E quando Jesus tomou o vinagre, né, isso aqui, Jesus já estava na cruz para ser morto, ele diz ao Pai, está consumado. O que isso representa? Né? Jesus, quando ele nasceu, né, como a gente comemora o Natal, o nascimento dele, ele veio oferecer a salvação para o homem. Não só isso, mas ele ensinou também como a gente deve viver. E por fim, ele consuma o plano dele, o plano da salvação na cruz. E ele declara ao Pai, está consumado aquilo que ele veio fazer. E às vezes a gente pode pensar bem assim, nossa, que bom, né, Jesus... Lógico, a gente pode pensar e é assim que a gente deve pensar, que bom que Jesus veio nos oferecer a salvação, veio nos oferecer perdão pelos nossos pecados, né? E às vezes a gente pode pensar que foi fácil, mas na realidade não foi. Porque quando o homem ele peca, quando nós estamos cometendo um pecado, nós estamos trazendo sobre nós castigo, né? O pecado ele traz isso, ele gera a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado ele é a morte. E para que o pecado fosse vencido, era necessário que alguém pagasse por aquele pecado. Em Isaías, no capítulo 53, do versículo 4 ao versículo 12, Isaías, o profeta de Deus, disse, né, que o pecado, né, as nossas culpas, as nossas dores estavam sobre Jesus. Quando nós cometemos, ou já cometermos algum pecado, né, no passado, ou cometemos no presente, a gente carrega, ou na realidade a gente leva mais uma consequência para Jesus na cruz. Isaías diz que ele carregou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas angústias, estava todo sobre o fardo, sobre Jesus. E quando Jesus ele é maltratado, batido, chicoteado, pregado na cruz, era a consequência dos nossos pecados. Ele assumiu a forma de homem para sofrer por nós. Ele foi um cordeiro imaculado, como a Bíblia chama. Ele não teve pecado, ele não teve mácula. Ele teve que ser perfeito e nos mostrou como tem que ser, exatamente por causa disso. Porque fazia parte do plano dele ser perfeito para que ele pudesse carregar a culpa de outras pessoas, no caso de toda a humanidade. João 3,16 fala que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Deus amava tanto o mundo e sabia que sem alguém, ou no caso Jesus, seria impossível nós reconciliar com ele. Ele mandou por amor a nós, o Filho dele, para que morresse na cruz. E por causa dos nossos pecados, ele foi morto, foi castigado, foi humilhado, para que nós pudéssemos ter a salvação. Nós precisamos entender isso, porque senão a nossa vida ela gira em torno de nós mesmos. E não que isso tenha problema, a gente tem as nossas responsabilidades como homens aqui. Trabalhar, sustentar a família, né? Não tem problema nenhum a gente ter sonhos e realizar esses sonhos. Mas a nossa vida não se resume a isso, porque como eu disse, a nossa vida é passageira nessa terra. Depois dessa vida nós vamos encarar um juízo, seja de condenação ou de vida eterna. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por ele que nós temos a oportunidade de vivermos eternamente na glória. E Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos receber essa vida. Mas só é possível receber a vida aqueles que decidem crer e viver para ele. Como ele faz o convite, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Natal é muito bom. A gente estava aqui reunidos, a gente acabou de comer muito bem, e isso alimentou a nossa carne, e foi gostoso a gente passar um momento em família.
Eu até comentei com meu pai, eu acho que na semana retrasada, né, o quão era gostoso. Às vezes me bate uma saudade de quando a gente estava na Bahia, reunido em família ainda, né, nós 4 como filhos, meu pai, minha mãe, a gente se reunia e o tempo passa muito depressa. E aí agora cada um casado com a sua família, distante um do outro, e bate essa saudade. E aqui o Natal ele permite isso, a reunião em família. Mas por outro lado, esse Natal também ele representa uma verdade muito importante, que é a família de Deus. Deus ele veio formar uma família. E aqueles que vivem em Deus e vivem em Jesus e decidem crer nele, assumem para si, né, é como se fosse adotado. A Bíblia fala isso, que nós fomos adotados por meio de Jesus. E quando nós estamos reunidos é uma grande família. A família ela representa isso, o reino de Deus. E não tem problema nenhum, né? A gente está aqui reunido, como eu falei. Mas o Natal ele tem que ser mais do que isso. O Natal ele tem que ser muito mais do que isso para nós. O Natal ele é a consumação de um plano excelentíssimo de Deus, por amor a nós, né? E, por fim, Jesus ressuscitou para que tudo isso fosse, né, cumprido de forma total e absoluta. E sendo assim, eu creio particularmente que Deus, que Jesus, ele está vivo. O Natal ele não se resume ao nascimento, mas também é completado pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Que o Natal para nós não venha a ser só mais uma data festiva anual, que nós se reúne, comemora, né, e se reúne, mas que todos os dias nós venhamos recordar do que Jesus fez por nós. Porque senão não fará sentido nenhum a gente comemorar o Natal, né? E para finalizar, eu quero contar, né, uma breve ilustração de uma história, né, que eu acredito que resume muito bem todo o plano de Jesus, né? Eu não gosto de forçar nada, porque eu sei que Deus fala no coração de cada um. E eu sei que se nós colocarmos o nosso coração ao ponto de refletir sobre aquilo que Deus fez por nós, o Espírito dele que convence o homem do pecado e do juízo falará em nossos corações. E não importa a gente estar, não precisa ter pastor, não precisa ter ninguém ao nosso lado falando assim, aceita Jesus agora, que você será salvo. A qualquer momento que nós tomarmos essa decisão nas nossas vidas, ele está ali presente para nos perdoar e para nos oferecer esse perdão pela cruz, né? Há uma história muito interessante, como eu falei, que resume o plano da salvação de Deus, né? Uma certa vez, um jovem pescador, ele embarcou em sua canoinha para pescar em alto mar, né? Na época onde ele estava não tinha motorização, então era no remo mesmo. E ele saiu sozinho para pescar em alto mar. E de repente, ele perdido ali, né, de certa forma, porque ele não conseguia enxergar a praia, formou uma grande tempestade, as nuvens se formaram e começou a chover muito forte e o mar, né, se agitou. E fez com que o barquinho dele entrasse mais por mar e ele se perdeu totalmente na direção onde ele estava, não sabia mais como voltar para a praia. Ele estava perdido, né, no meio do mar, sem esperança, no meio da tempestade, né, chuvosa, correndo um grande risco de vida, a ponto de ser tragado pelo mar, né, e ser morto. Mas o pai desse jovem decidiu pegar um farolete muito grande e ficar na praia, parado, imóvel, sem se mexer, apontando esse farolete para o mar, na esperança de que esse jovem veria essa luz e encontraria a direção para voltar para a praia, né? E obviamente esse jovem ele vê ali no relance essa luz e encontra a direção para ir voltar à praia, à terra firme, né? Para que não viesse a perder a sua vida. E ele volta e chega à praia e abraça o seu pai, porque o seu pai decidiu, né, por amor a ele, oferecer uma luz para que ele pudesse voltar para a terra firme. Quando nós olhamos isso para o plano da salvação, o barquinho desse jovem era o que mantinha ele ali no mar ainda, né, antes de ser naufragado. Isso pode, né, representar a esperança que o homem ainda tem enquanto está ali, a misericórdia de Deus. O Pai ali representa o Pai mesmo, o Deus Pai. A luz representa Jesus Cristo, porque em meio às trevas, em meio à tempestade, ele foi a luz que nos direcionou para voltarmos para o Pai, para voltarmos para a praia. E a praia, aquela imensidão de areia, representa o amor de Deus Pai para conosco, onde o Pai se pautou naquilo por nossa causa. Ele ficou ali iluminando para que aquele filho voltasse
né? E assim Deus fez através do seu Filho. Iluminou a escuridão no mundo para que nós pudéssemos ter essa esperança de ressurreição, né? De vida, de salvação. E ele faz esse convite. Jesus diz que ele é a luz do mundo, né? E aqueles que estão nele não viverá mais em trevas. Obviamente essa história ela não deve ter acontecido, né, na vida real, mas ela aconteceu de uma outra forma na vida real, que foi o plano da salvação de Deus para a humanidade. O Natal ele não representa só o nascimento de um menino, mas ele representa um plano sublime, extraordinário, para que o homem pudesse alcançar a salvação. E por meio desse plano nós pudéssemos ter uma oportunidade de vida, que como jovem teve através do pai dele. Eu não sei se ficou claro no coração de cada um que está aqui, e eu espero que tenha ficado, né? Eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, porque se a gente não reflete, entra mais, como eu disse, como um feriado. E o Natal ele não é só isso. Eu acho que o plano de Deus ele é muito mais excelente para se resumir só a um feriado anual, onde nós nos reunimos ali em família para comemorar, né, um momento junto. Ele representa muito mais do que isso. E a grande família de Deus está espalhada pelo mundo. Por meio de Jesus Cristo, o menino que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos dar a esperança de salvação. Eu sou muito grato a Deus e eu fico, de certa forma, emocionado, porque quando a gente pensa, né, na vida que a gente estava levando, não tem como a gente não se emocionar, sabe? Porque é muito amor, gente. Os nossos pais, a minha mãe, né, o meu pai, e cada pai que é aqui, sabe do amor que tem pelo filho. E Deus ele teve esse amor de forma extraordinária por nós. Isso me emociona, porque nós, sendo criatura tão pequena, Deus teve esse amor por nós, criatura, né, para nos oferecer a salvação. Que o Natal não venha ser para nós só mais uma data comemorativa, mas que ele venha ser mesmo, né, aquilo que Deus veio nos oferecer. Que nós possamos refletir sobre isso todos os dias da nossa vida. E que isso faça com que a nossa vida seja, né, direcionada para essa luz. Que nós possamos, né, agradecer a Deus pelo seu plano misericordioso de salvação a todos nós. Como eu disse, não preciso, né, não quero forçar nada, mas se no coração de qualquer um de nós aqui, a gente pode estar sozinhos na nossa casa, e a gente decidir entregar nossa vida a esse plano, basta simplesmente nós pedirmos a Deus. E Ele, né, falará em nossos corações. E eu quero junto com vocês aqui, eu vou fazer uma oração de agradecimento a Deus, né? Não só por esse momento aqui em família, mas também pela oportunidade que Deus nos dá, né, através da salvação do seu Filho. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor. Porque nesse Natal nós sabemos que não foi simplesmente o nascimento de um menino, mas foi o seu plano de amor, de salvação para a humanidade. E nós queremos, Senhor, te agradecer, porque nós estávamos perdidos no meio da tempestade, no meio da escuridão. O Senhor, com tanto amor, nos ofereceu a luz para que nós pudéssemos voltar à vida. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor pensou em todos os detalhes, antes mesmo da fundação do mundo. E é por isso, Senhor Jesus, que eu te peço, pela morte do seu Filho Jesus, que isso não venha entrar como um feriado nas nossas vidas, mas que nós possamos relembrar todos os dias, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, do seu plano eterno e maravilhoso. Que a sua graça, ó Pai, alcance a cada coração, alcance cada vida, e por meio desse alcance, ó Pai, nós venhamos entregar a nossa vida a Ti. E assim, ó Pai, viver na plena luz, em terra firme, na terra do Seu amor. Porque nós cremos que o Senhor nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, Jesus. Obrigado, Pai querido, pela Sua eterna misericórdia para cada um de nós. Eu te agradeço por tudo, Senhor, pela minha vida, pelo ar e pelo Seu plano eterno e maravilhoso. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa aqui. Abençoe a vida da Tamires, do William, do Davi, o Pai. Abençoe a vida do Kaique, do meu pai, da minha mãe, da Amanda, da minha vida. E todos aqueles, ó Pai, que
estão também refletindo sobre esse Natal, ou aquilo que o Senhor veio fazer por nós. Nós te agradecemos e cremos que o Senhor é vivo, ó Pai, e nos oferece ainda esse perdão nos dias de hoje. Que a sua graça alcance cada um, Pai. Em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor.